Opa, e aí galera, tudo certo? Então, tô aqui para mais um tutorialzinho, né? Tentar então falar dessa vez sobre Flask, né? Um framework para back-end utilizando Python. Não vou me ater muito a níveis mais avançados aqui do framework, vou tentar deixar um pouco mais curtas essas aulas para não alongar muito, né? Então, vou tentar passar basicamente pelo que a gente mais utiliza aqui, pelo geral em si, mas não aprofundar muito nesses detalhes, então realmente mostrar o que é necessário, né, para uma aplicação. Aqui eu já criei então uma folder, né, já tenho a pasta principal que a gente vai utilizar no nosso aplicativo. Eu vou criar então um ambiente virtual para a gente realmente conseguir trabalhar sem dar problema de dependência. Então aqui eu vou criar um Venv, né, um Virtual Environment. Por padrão no Python a gente consegue criar dessa forma, né, utilizando a tag m juntamente com um Venv. Daí a gente só escolhe um nome para o nosso ambiente virtual, né, que eu vou chamar de Flask Venv. A gente vê que aqui já cria, né. Aqui então dá para dar uma pesquisada um pouco mais a fundo, tem outras formas também de criar um ambiente virtual, eu prefiro essa, mas aí é legal ler um pouco mais a documentação ali para entender. Mas basicamente a gente precisa disso, né, e para a gente ativar esse ambiente virtual a gente usa o source, para quem utiliza Linux, né, para Windows. Então deixa eu só ativar aqui, daí eu vou mostrar como é que se ativa em Windows. A gente aqui vai na bin e activate. Aí, para Windows basicamente a gente vai utilizar uma linha de comando um pouco diferente, tem que pesquisar um pouco, mas daí basicamente para a gente ativar a gente vai simplesmente ir direto pro diretório. A gente usa a barra invertida, se eu não me engano. A gente vai entrar e a gente vai daí utilizar o activate.bat, se eu não me engano, e daí ele já vai ativar direto ali no Windows. Mas aí é legal pesquisar um pouco mais sobre isso. Enfim, a gente aqui já pode ver que a gente tem um ambiente limpo, né? Não tem nada instalado nele. Então a gente vai começar instalando nosso primeiro pacote de Flask, né? Esse pacote basicamente já vai instalar tudo que a gente precisa. A gente não vai precisar de outras dependências no momento. Qualquer coisa a gente vem aqui e a gente instala novamente. Então aqui eu já tenho instalado, vou criar meu app.py. Vou tentar manter toda a nossa aplicação padrão aqui no meio. E para isso então a gente já vai importar a classe do Flask, que é o nosso principal ali, né? Instancia geralmente com uma variável chamada app, que é ela que vai ser o main de tudo, vai manipular todas as nossas rotas. Todas as nossas aplicações, dependências, enfim, seja banco de dados, seja esquemas, métodos, requisições, tudo vai ser através do app, né? Ele que vai realmente rodar a nossa aplicação. Então, para isso eu preciso estar sempre instanciando a classe principal do Flask, que é o próprio Flask, né, o nome dela. Então, desculpa. Então, com isso a gente já consegue começar a criar nossas rotas, né, nossas primeiras rotas aqui, né. A gente pode dar uma olhadinha aqui em todos os métodos e variáveis, atributos que a nossa app possui. Então aqui a gente vê, né, que tem sobre JSON, sobre rotas, sobre, enfim, templates, run, configurações e tudo mais, mas não vamos se ater a tudo isso, né, porque é muita coisa. Então eu vou começar já criando a nossa primeira rota. Nossa primeira rota para ser chamada, né, numa requisição web, seja no navegador ou por outro software que faz essas requisições, né. Depois eu dou uma mostrada sobre o Postman, né, que ele faz isso pra gente. Mas com esse decorador aqui, a gente já consegue decorar nossas funções, que daí elas vão ser ativadas toda vez que for chamada essa requisição, né. Então aqui a gente já pode ver que tem o primeiro route, que é o método principal aqui do app. Então a gente consegue usar o route com uma role, uma regra, né, e juntamente com as opções. Então essa regra sempre vai ser o nosso path, que vai ser o nosso caminho. Então aqui a gente já consegue decorar, por exemplo, com qualquer caminho principal, né? A gente pode escrever basicamente qualquer coisa que for chamado. Então aqui a gente já pode começar a ver que a gente criou a nossa primeira rota, chamada main. Então ela vai estar rodando, eu vou iniciar depois a nossa aplicação, né, aqui, mas ela vai rodar no localhost, então na nossa própria máquina, mas rodando sempre numa porta junto com uma rota, né, que essa daqui vai ser a main. Tive que dar uma pequena pausa aqui pra dar uma tossida, estou meio mal. Enfim, vamos continuando aqui. Por padrão, quando a gente não vai definir um método principal aqui, ele já vem por padrão o método get. Então a gente vai ter basicamente esses 4: get, post, delete e put,
que são os métodos principais, né, pra gente fazer um CRUD, geralmente, né, create, update, delete, enfim, todas as opções de um CRUD. E a gente vai estar sempre se baseando através delas, né? Então aqui, quando eu não especifico nesse decorador, ele sempre vai me dar diretamente o método get. Mas a gente sempre pode estar parametrizando melhor, então a gente pode realmente usar os métodos aqui, né? Então eu posso escolher se eu quero get junto com um post, junto com um delete, enfim, a gente pode escolher todas as rotas que a gente quiser. Esse é um bom diferencial, né, desses frameworks para Python. Eles geralmente deixam tu usar mais de um método numa mesma rota aqui, sem ter que estar sempre criando, né, esse decorador. Isso nem todos os frameworks de outras linguagens fazem, né, esse é o interessante. Outra forma que a gente pode utilizar isso também é usando diretamente, né, eu posso usar um get, um post, um delete ou um put também, juntamente com a nossa role ali, né, que vai ser o nosso path, nosso caminho. Então a gente pode fazer isso aqui também. Mas eu vou me ater por enquanto na rota, né, que é o principal, né, route, que aqui a gente pode fazer toda a lógica, toda a manipulação diretamente por aqui. Não precisa estar sempre criando uma nova função. Então aqui a gente já vai criar um hello, né, um método qualquer. Eu vou deixar assim por padrão para ser um método get. A gente não vai precisar fazer nada demais no momento. Geralmente a gente usa os outros métodos então para fazer manipulações, como por exemplo, eu quero criar um novo elemento, eu uso post, eu quero deletar, eu uso delete, eu quero dar um update, né, mudar alguma informação, eu uso um put. Mas para receber geralmente informações a gente usa o get, né? Então aqui eu vou manter no get e vou criar uma get element. Só por nome mesmo, não faz muita influência isso. Isso daqui é sempre a função que vai ser chamada, né, pelo nosso decorador. Então quando ele vê que foi acionado uma requisição no método get, ele vai sempre chamar a nossa função aqui. Então é por isso que é legal sempre se ater aos nomes, né? Então a gente não pode estar repetindo nomes, né? Ou nomes com o mesmo método, porque daí pode dar assim cruzamento ali, pode influenciar um no outro e às vezes não chama o correto, né? Então aqui a gente vai simplesmente só retornar uma string qualquer, que eu vou retornar então hello world por padrão. Então aqui a gente já criou basicamente a nossa primeira rota, né? Nossa primeira requisição que a gente vai ser feita ali. Então a gente tem um get juntamente com a rota hello. Como a gente faz então para rodar isso, né? Para rodar o nosso servidor ali, o nosso server side. Tem duas maneiras, na real tem mais de uma, né? Mas tem duas que são as mais padronizadas, que a gente pode utilizar então por variáveis de ambiente, que o próprio Flask permite, né? Ou a gente pode rodar diretamente no nosso aplicativo, né? O que faz que a gente precise rodar só o arquivo aqui de Python. Eu vou tentar mostrar então, em primeira mão, como rodar por variáveis de ambiente. Então aqui a gente precisa estar sempre mostrando da onde vem o nosso aplicativo, né? Nosso Flask App, pra gente tá podendo rodar diretamente através dele, ó. Opa. O que eu fiz de errado aqui? Flask, export Flask. Deixa eu ver. O que eu tô fazendo de errado? Deixa eu ver. Bom, então, como você já deve ter percebido, foi um erro bem tosco. Eu basicamente errei o nome do aplicativo, do arquivo, né? Não é main, é app.py. Então agora a princípio é para dar tudo certo. Então aqui a gente vê que a gente já começou a rodar o nosso servidor. Aqui ele já mostra qual a porta que está sendo rodado, né? Tudo certinho. Então se a gente vier aqui no nosso navegador e abrir essa primeira porta aqui, que é 127, vamos pegar diretamente de lá, que é mais fácil, né? Só dar um clique aqui. Então aqui a gente vê que o nossa rota padrão, né, que é como se tivesse basicamente isso daqui, não tem nada, eu não criei nenhuma rota para isso. Então, obviamente ele não vai achar, né, mas se a gente ver já aqui na nossa primeira rota criada, que é a hello. Opa. A hello, a gente já recebe essa string, então a gente já está recebendo dados através aqui do server side. A gente consegue ver aqui, né, meio que um logger de tudo que foi feito, todas as requisições, o que está sendo chamado aqui no servidor. Então aqui a gente já pode começar a trabalhar através disso, né? O legal é que os nossos retornos aqui do Flask, ele mesmo ele permite a gente retornar templates usando tags HTML, ele permite a gente retornar então JSON para a gente fazer uma API, ele permite bastante coisa pra gente, ele é bem flexível através disso, então aqui a gente pode ver que a gente pode
retornar juntamente com uma tag HTML, né? Então aqui a gente precisa o H1. Vou botar aqui dentro, já botei, né? Aqui no caso a gente vê então que ele não foi atualizado, nosso server continua o mesmo, então se a gente vier aqui e atualizar ele vai retornar a mesma coisa, porque o modo debug está desativado, né? O modo debug é basicamente toda vez que tiver uma alteração ele mesmo, né, já faz o reset dele, então ele está sempre debugando, né? Obviamente para produção a gente não faz isso, a gente deixa realmente para começar a desenvolver, né? Então aqui a gente vai de novo aqui e a gente vê que já rodou nossa primeira tag. Esse é o legal, né, de utilizar essa parte. Então a gente pode estar sempre retornando o nosso próprio HTML ou informações que a gente precisa, né. Então eu posso realmente já também exportar o debug, né. Então aqui eu já consigo rodar diretamente. Aqui a gente vê, ó, já está ligado. Então toda vez que eu fizer alguma alteração aqui, vamos chamar de H2 essa tag. Então aqui, ó, ele já vai dar o reload para mim. E ó, já foi atualizado. Então é basicamente isso, né? Esse aqui é o nosso padrão, nosso principal componente ali, a nossa aplicação principal vai se basear através disso. Obviamente a gente começa a manipular um pouco mais, a avançar um pouco mais nos métodos e classes, mas não foge muito disso. A gente utiliza as nossas APIs ou os nossos templates ali, né? Que é basicamente o back-end já renderizando o HTML sem necessariamente precisar da produção de um framework ou algo muito específico. Então a gente já consegue fazer basicamente tudo por aqui. Então nos próximos tutoriais eu tento avançar um pouco mais sobre isso.